Olá, gente! Estamos aqui para avisar que a partir de domingo que vem, dia 26, às 17 horas, vamos voltar aos nossos cultos presenciais. Mas nós temos algumas recomendações. Queremos voltar de uma forma segura para todos que vão poder estar chegando aos nossos cultos. Então, primeiro eu gostaria de falar com você quem não pode vir. Também aqueles amados irmãos da melhor idade, de 60 anos acima, também não vão poder estar chegando. Se durante a semana você tiver sintomas de resfriado ou gripe, também é recomendado que você não venha. Na entrada para o nosso culto, então lembre-se que será às 17 horas do domingo, tá bom? Às 17 horas, 5 horas da tarde. Quando você estiver chegando, vai ter uma triagem. Então vamos medir a temperatura, você vai poder fazer uso do álcool em gel. Até nós pedimos, né? Se você tem álcool em gel que você usa, traga também, tá? Nós vamos ter aqui, mas se você traz o seu, vai ser mais fácil você estar usando. E temos algumas recomendações. Lave bem as mãos, tá bom? Para você estar chegando para o nosso culto aqui. Também vai ser obrigatório o uso de máscara. Use sempre máscara quando você estiver aqui. A recomendação é: saiu de casa, use máscara e use sempre. Estando aqui nos cultos, tá? Vai ser pedido para que você então esteja sempre de máscara. Também nós vamos pedir para que se evite aglomerações. O que é isso? Antes de começar o culto, evite, né, chegar e ficar lá embaixo esperando alguém. Suba, pegue um lugar no banco, tá bom? Fique confortável no banco, onde vai estar marcado ali para você estar sentando. E também nas saídas. Quando terminarmos o culto, vamos evitar aglomerações, tá bom? Na frente da nossa igreja. Então, infelizmente, nós temos que seguir essas medidas, tá bom? E, logicamente, que tem sido, né, orientado em qualquer lugar para que você mantenha a distância mínima de 1,5 metro da outra pessoa, tá bom? Evite também os cumprimentos, tá? Olha só, eu sei que para muitos de nós que você não vê um bom tempo, a vontade é de chegar, de abraçar, dar um beijinho no rosto da pessoa, mas nós não podemos fazer isso, tá bom? Então evite os cumprimentos, tá? Talvez no máximo que você vai poder cumprimentar uma outra pessoa vai ser encostando o cotovelo aí na outra pessoa, mas faça isso com delicadeza, né? Nós não queremos que ninguém saia daqui machucado, né? Porque foi acotovelado aqui na igreja, tá bom? Então nós conclamamos você que não faz parte da faixa de risco, a estar chegando aos nossos cultos. Então, os nossos cultos também vão estar sendo transmitidos via online, tá bom? E nós queremos fazer isso simultaneamente. Enquanto estivermos cultuando a Deus aqui, vai ser transmitido para você, tá bom? Pelo YouTube, para você estar assistindo o culto e adorando ao nosso Deus junto conosco. E nós queremos conclamar a igreja: continue orando, ore pelo bem-estar do nosso país, ore pela prosperidade do nosso país.
O bem-estar do nosso país, a prosperidade do nosso país indica também que nós vamos estar bem e vamos estar prosperando também. Amém? Bom dia, irmãos! Estamos aqui mais uma vez reunidos para cultuar nosso Deus, para adorá-lo, para agradecê-lo por essa semana. Até que nos ajudou o Senhor. Estamos aqui para agradecê-lo pela sua ajuda, pela sua companhia, por ele até feito mais, né, que nós esperamos sempre. Vamos começar o culto com uma palavra de oração. Vou pedir para a Lia Júlia estar orando nesse momento. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Senhor, obrigada porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar te ouvindo cada domingo, Senhor, mesmo que de longe. Obrigada porque o Senhor abençoa cada um que está responsável por cuidar do culto. Esteja abençoando o culto dessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar lendo o texto de hoje em Oséias, capítulo 14, versículo 4. Oséias, capítulo 14, versículo 4. Então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Vamos louvar o Senhor agora com o primeiro hino, celebrai com júbilo. Amém! Que corinho maravilhoso! Fala sobre a bondade do Senhor. O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. Agora, nesse momento, quero convidar você que fez um ano de vida, de casamento, de batismo. Convido você a estar lembrando daquele momento tão especial que você aceitou a Cristo, que você foi batizado, que você casou. Essa semana eu completei 13 anos de conversão, que aceitei a Cristo. Pude lembrar que foi no meu IBF, então
Irmãos, 13 anos que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. E isso me trouxe a felicidade, a verdadeira felicidade. Então vamos cantar agora o ano mais de vida, vamos cantar apenas uma vez, tá? Depois vamos orar. Amém. Sinta-se abraçado por nós, tá bom? Vamos continuar adorando nosso Deus e agora com um corinho, em espírito e em verdade. Nós vamos cantar 2 vezes, tá bom, irmão? Em espírito e em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver. Vamos cantar? Espírito,
Vamos agora cantar mais uma vez, antes da mensagem, com o pastor Ulisses, em fervente oração. Eu peço, irmãos, que esteja preparando seus corações, esteja orando, e que Deus fale aos seus corações, aos nossos corações. Em fervente oração. Amém. Vamos agora ouvir a mensagem com o pastor Ulisses. Bom dia, meus queridos. Então, vamos para a mensagem da palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre o amor restaurador de Deus. Sim, o amor restaurador de Deus. E o texto, ele se encontra em Oséias. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para o livro de Oséias. E nós vamos estar vendo o capítulo 14, tá bom? Então, Oséias, capítulo 14, versículo de 1 a 3. E no final nós vamos estar lendo também o versículo 4, tá? Quero levar você para ali. Esta semana no nosso devocional que eu encaminho
pela manhã para você, meu querido ouvinte, nós falamos um pouquinho sobre Oséias, capítulo 14, lembra? Falando ali dos órfãos, que não são desamparados por Deus. E estudando em cima desse texto, eu gostaria então de trazer uma meditação na palavra do nosso Deus aqui. Oséias 14, versículo de 1 a 3, diz o seguinte: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende conosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e nem mais diremos as obras das nossas mãos. Tu és meu Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. No manual bíblico de Halley, ele faz um comentário sobre esta passagem e ele diz o seguinte: Israel voltará para Deus. A noiva extraviada do Senhor, Yahvé, voltará para o seu esposo e outra vez corresponderá ao seu amor, como nos dias de sua mocidade. Nos dias da sua mocidade aqui, você pode encontrar no capítulo 2 aqui de Oséias, versículo 14 até o versículo 20, Deus está falando isso, falando de Israel, chamando de Israel como uma noiva do Senhor, tratando Israel como uma noiva, e na realidade todo o livro aqui trata Israel como uma esposa, que chega a ser infiel para com o seu esposo. O livro de Oséias, ele versa sobre 4 assuntos. Primeiro, a idolatria de Israel. Segundo, a sua perversidade. Terceiro, seu cativeiro. E por fim, em quarto lugar, o livro aqui, ele vem falar também sobre a restauração de Israel. Quase cada sentença é um parágrafo alternando-se sobre o seu amor, alternando-se sobre este assunto aparentemente sem conexão. Oséias teve de arrostar, ou seja, lutar com uma sujeira tão desprezível como se pode achar em qualquer parte da Bíblia. Este é o teor do livro, e Oséias, o profeta de Deus, teve que tratar com uma situação lamentável desta. A degradação bestial do povo era simplesmente incrível. É o que o grande Halley comenta no seu manual bíblico. Contudo, Oséias labutou e sofreu sem cessar, por fazê-lo ver que Deus ainda o amava. Meus queridos, o livro de Oséias é um livro admirável. Preciso que você dá um pause aí, Mateus. Júlia, pega uma água lá para mim, por favor. Então vamos, meus queridos, entrar aqui para o estudo da palavra do nosso Deus e ver o amor restaurador de Deus. Primeiro, quando você olha ali no versículo 1 e você lê ali: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Deus, ele é tão bondoso e misericordioso que ele chama o seu povo
de volta para si. Olha, eu conheço casais, né, nesses 53 anos de vida aí que eu tenho, já passei por casais e mais casais que hoje um não quer saber do outro nem pintado de ouro. E Deus, Ele usando a figura aqui do casamento, né, do relacionamento entre marido e mulher, Deus, Ele coloca que a sua bondade, ela é tão graciosa, tão misericordiosa, que Ele chama o seu povo de volta para si. Ele gentilmente mostra o que ocasionou o distanciamento, a quebra na comunhão, o que levou Israel à infidelidade para com Deus. O próprio versículo 1 diz: porque pelos teus pecados estás caído. Ou seja, Israel se distanciou de Deus. Israel, como uma esposa, deixou Deus por causa do pecado, por causa da idolatria, deixando Deus por outros deuses, confiando na sua própria força, confiando em outros povos. Assim, foi infiel. Mas veja, versículo 2 diz o seguinte: Deus orientando então Israel na sua bondade, na sua fidelidade incondicional, no seu amor incondicional para com o povo de Israel, Ele fala: tende convosco, ó Israel, palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Veja que Ele dá a orientação de como Israel deveria proceder para que a comunhão de Israel para com Deus, ou seja, Israel na figura ali de uma noiva, de uma esposa, e Deus na figura do noivo, do esposo, como a parte infiel deveria proceder para com Deus. Deveria ter palavras de arrependimento, tá? Voltar-se para Deus envolve aqui confissão, e isso verbalmente. Sim, Israel deveria estar falando isto para Deus, de uma forma verbal, onde o versículo 2 ainda diz, né? Dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom. Então, Deus aqui orienta Israel: olha, Israel, proceda assim, você procedendo assim, você vai ser restaurada. Esse é o amor de Deus, o amor restaurador sendo aplicado na vida de Israel. E Deus, como um pai que quer ver seu filho fazendo a coisa certa, instrui aqui como fazer. Agora, qual o propósito de tal confissão? Para que o povo adore ao Senhor e sejam aceitos. Sim, para que o povo adore ao Senhor e o adore em espírito e em verdade. Desta forma, eles seriam aceitos por Deus. Veja ainda, o final do versículo 2 diz o seguinte: e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Ou seja, perdoa, Deus, a nossa iniquidade. E em vez de novilhos, ou seja, de sacrifícios de animais, que de repente Israel estava oferecendo para Deus, mas eles sabiam que aquilo não estava restaurando a comunhão deles com Deus. Então Deus orienta e fala: olha, em vez de novilhos, os seus lábios devem proferir o seguinte: Senhor, aceita o sacrifício dos nossos lábios, ou seja, a confissão que nós vamos fazer ao Senhor e o comprometimento
que vamos ter para com o Senhor. Olha, a palavra de Deus, ela dá muito valor à palavra do ser humano, sabia? É como nos tempos antigos, vamos colocar assim, para nós que vivemos na cidade grande, né? Ainda eu vou para uma cidadezinha ou outra onde tem roça, a palavra do ser humano vale, e vale muito, sabia? Às vezes um aperta a mão do outro e fala, ó, tá feito. Ou seja, aquilo que eles combinaram é o que ambas as partes vão fazer. E Deus está esperando isso de Israel. Não adiantava Israel chegar com novilhos, com sacrifícios, né, para ofertar para Deus, sendo que o coração deles estava longe de Deus. E meus queridos, assim também deve ser com cada um de nós. Você que está aí me ouvindo, você que está aí me assistindo. Assim Deus espera de mim e de você. Primeiramente, que nós estejamos nos achegando a Ele. Sim, nos achegando até Deus, indo até a presença do nosso bom Deus. Reconhecendo aí que, olha, precisamos pedir perdão por uma ou outra coisa que estamos falhando para com Deus. Não adianta, né, eu querer sacrificar, ofertar para Deus, mas se o meu coração está distante, está longe, se lá na minha mente eu estou já pensando no pecado. Também no versículo 3, a palavra do nosso Deus diz o seguinte, né, a Assíria. Então Israel deveria estar falando, veja que é Deus orientando como Israel deveria proceder. Eles deveriam dizer, a Assíria já não nos salvará. Ou seja, Israel tinha sido levado ao cativeiro, lá no cativeiro eles estavam adorando outros deuses e achando, né, que aquela nação poderosa agora é que poderia salvar Israel, poderia dar tudo que é de bom e de melhor para Israel. E eles não deveriam mais confiar nisto. Também, quando o versículo ali 3 fala, não iremos montados em cavalos. A palavra de Deus já adverte muito, né? O cavalo ali, meus queridos, nessa época, o cavalo, ele era um símbolo de força, um símbolo de poder e de confiança, né? Quem tinha cavalos naquela época tinha poder, exercia bastante confiança, né, nas pessoas, transmitia confiança para as pessoas. E Israel deveria estar deixando isto, né? Opa, o nosso poder não está em nós mesmos, não está nos nossos animais. Também, e não mais diremos as obras das nossas mãos, ou seja, o que as mãos deles podiam fazer para si mesmo. Eles deveriam dizer, olha, nós não vamos dizer mais para as nossas mãos. E o texto descreve o que eles deveriam dizer. Tu és o nosso Deus. Então, o que eles deveriam fazer? Olha, reconhecer, calma aí, as minhas mãos, elas não podem fazer nada por mim. A nossa força não está nos nossos animais, nos cavalos. A nossa confiança não está em nós mesmos, mas devem estar postas em Deus. E por isso, né, quando ele fala ali, tá, e mais por ti, o órfão alcançará misericórdia. Nós tratamos isso aqui, né, no devocional durante a semana. Foi tão maravilhoso, tão edificante para a minha vida. Aquele devocional ali, onde Israel tinha que reconhecer, olha, nós somos órfãos, nós fomos levados para outra nação.
Estávamos lá numa terra que não é nossa. Estávamos abandonados, como que alguém que foi retirado dos seus pais e ficaram órfãos. E o que é que eles tinham que reconhecer? Olha, o órfão, ele vai alcançar misericórdia vindo da parte do nosso maravilhoso Deus. Outro propósito é para que Israel não mais confiasse em si ou em outros, a não ser em Deus. Quando alguém, meus queridos, perde todos os seus objetos de dependência, pode alcançar-se ou lançar-se nos braços de Deus e alcançar dependência em Deus, no Deus vivo, no Deus maravilhoso, e encontrar nele tudo o que que necessita. Isso é uma grande verdade. É melhor ter Deus e nenhum outro amigo do que possuir todos os protetores da terra e não ter Deus de maneira alguma. Coloque isso na sua mente. Agora eu quero levar você para o versículo 4, para estarmos finalizando aqui. E o versículo 4 eu estou colocando como conclusão aqui. O versículo fala: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei. Olha só, veja o que Deus está dizendo. Primeiro ele fala: olha, Israel, você tem que se arrepender, você tem que se converter. Algumas versões, talvez você abriu sua Bíblia e você viu lá no versículo 1 falando sobre converter, se converter. Versículo 2 também talvez use a palavra se converter, né? E agora, quando chega então no 4, depois que Israel então se arrepende, reconhece que a sua força não está nos seus braços, nas suas mãos, nos seus cavalos, mas deve estar em Deus, unicamente nele. Então ele fala: olha, curarei a sua infidelidade. Você foi infiel, Israel, mas eu vou curar isto. Olha que grande amor, que grande demonstração de amor, não é? Que maravilha isto. E ele ainda fala, né? Deus falando: eu de mim mesmo os amarei. Olha o amor incondicional aqui de Deus. E ainda ele fala, né? Porque a minha ira se apartou deles. Meus queridos, o pecado, a rebeldia traz consequências. E consequências duras às vezes. Porém, o arrependimento, o voltar atrás, conduz o ser humano a Deus. Sim, conduz o ser humano a Deus. Leva-o perto de Deus. E talvez seja isso que falte para você. Deus está aí falando ao teu coração. Talvez você esteja distante de Deus, confiando nos seus bens, na sua própria mão, nos seus afazeres, naquilo que você pode fazer ou deixar de fazer, na sua própria força, no seu carro, na sua casa. Mas isso não é nada. Quem é que você deve confiar em quem? Em Deus, meu querido. Confiar somente em Deus. Talvez você está colocando um parente, um amigo, como alguém que pode, olha, não, qualquer momento que eu precisar vai me socorrer. E os parentes, os amigos verdadeiros estão aí para isso, mas nem sempre eles vão estar lá. E nem sempre eles vão poder realmente nos ajudar quando a situação apertar. Então, se você se encontra em uma situação assim, olha, arrepende-te, volte para Deus, confesse a Deus, faça um compromisso com Deus, com seus lábios, mas não um compromisso de tolo, né? Fazer apenas um compromisso aqui e, olha, depois que eu passar essa fase, depois que acabar a Covid, aí acabou, não quero saber mais de Deus. Não, nada disso. Faça um compromisso real com Deus. Ele está aí para
te libertar. E você, crente, se você está longe de Deus, olha, a mesma orientação que Deus deu para Israel se aplica a nós também da igreja. Lembra? Nós somos a noiva de Cristo Jesus. Israel é a noiva do Senhor Deus, o Jeová, o Yahvé. E nós, como igreja, pertencemos então aí, somos a noiva de Cristo. E às vezes, por causa da nossa infidelidade, da nossa rebeldia, nós vamos nos distanciarmos de Deus. A orientação é para nos converter, para voltarmos na presença do nosso bom Deus, para estarmos junto com eles. Eu gostaria de encerrar lendo novamente o texto, tá bom? Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e nem mais diremos as obras das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Glória a Deus, meus queridos. Glória a Deus. Então, vamos marcar esse texto, deixa isso marcado na sua Bíblia, medite nele de dia e de noite e vamos cuidar para não sermos infiéis ao nosso maravilhoso Deus. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é um amor restaurador. Lembre-se, o pecado tem consequências e às vezes Deus vai nos deixar sofrer a fundo as consequências do nosso pecado. Mas Ele sempre vai estar lá, com seus braços abertos, para nos ter novamente de volta nos teus santos caminhos, para nos abraçar, nos acariciar, para demonstrar o seu grande amor. Vamos encerrar com mais uma palavra de oração. Pai maravilhoso, sou grato ao Senhor pelo teu cuidado, a tua proteção. Nos dê sabedoria para compreendermos esse teu amor restaurador que pode ser aplicado a todo ser humano, a Deus, como o Senhor aplicou e tem aplicado na vida de Israel e aplicará ainda, a Deus, no futuro na vida de Israel, principalmente no que diz respeito à restauração como nação. Nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça. Se há alguém que está vendo, assistindo essa mensagem e ainda não entregou a vida ao Senhor, teu Espírito Santo auxilie a fazer isso agora. E aqueles crentes que estão longe de ti, longe da tua palavra, sendo infiéis ao Senhor, que voltem à plena comunhão com o Senhor através do arrependimento. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo dia. Vamos encerrar com mais um hino. Muito obrigado, pastor Ulisses, pela mensagem de hoje, uma mensagem bíblica para os nossos corações. Vamos, irmãos, agora cantar o nosso último hino, em espírito e em verdade. Depois eu vou estar orando.
obrigado pela sua palavra, por esse momento de estarmos aqui para te louvar, para te adorar, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de adorá-lo em espírito e em verdade, por esse privilégio. Muito obrigado, Deus. Oro que seja com os irmãos, abençoando esse momento agora à tarde, que eles estarão, que você esteja com eles, guardando, livrando todo mal, que o Senhor os guarde debaixo da sua vontade, Deus. E que à noite, Pai, quando nós entrarmos, vamos voltar mais alegres, mais animados e muita força para te louvar, Deus. Muito obrigado por tudo isso e que o Senhor seja louvado acima de tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem.